Olá, estou muito honrado de participar aqui deste encontro. Quero agradecer pelo convite à doutora Maria Isabel de Freitas Beck, ao seu grupo de estudo de temas jurídicos da atualidade, por este convite, essa oportunidade. E particularmente quero saudar a minha professora querida, doutora Sulamita Cabral, presidente do nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Felicito ao grupo pela escolha desse tema, convidando a uma reflexão sobre esse conceito que vem galgando tanta curiosidade, vem construindo tanta perspectiva nova e desafiadora, que é o da justiça restaurativa. Eu escolhi como abordagem desta conversa de hoje a partir de uma pergunta que eu tenho me feito. Se a justiça restaurativa é uma resposta, ela responde a quê? Vejam que essa questão ela parte de um pressuposto condicional, é claro. Se a justiça restaurativa é uma resposta, então ela é uma resposta a quê? Por que eu me questiono isso? Porque hoje nós temos visto perspectivas muito amplas de aplicação deste conceito, que às vezes nos deixam até um pouco confusos. Afinal, que justiça é essa que se aplica numa vara de justiça criminal, mas se aplica também no atendimento dos presidiários, dos apenados num presídio, que se aplica também ao juizado da infância, não só com adolescentes infratores, mas pode ser objeto de trabalho também com uma família em processo de abandono de uma criança, ou ao contrário, uma família em processo de adoção de uma criança, ou no campo das relações do trabalho, entre equipes de trabalho, por exemplo, de uma escola, num escritório de advocacia, por que não? Né? E as mais variadas frentes em que esse conceito vem encontrando aplicação. Daí essa pergunta, mas enfim, se encontra tanto espaço é porque responde a alguma coisa, alguma necessidade subjacente que venha a ser suprida por esse conjunto de ideias e de metodologias a que se denominou justiça restaurativa. Eu vou começar esta reflexão contando uma rápida história que me aconteceu quando era juiz substituto na primeira vara do Juizado da Infância de Porto Alegre. Eu interrogava lá, melhor dizendo, eu inquiria uma vítima que tivera o seu carro roubado e por um adolescente, e na fuga este carro colidiu, foi praticamente inutilizado, era uma pessoa simples, era um mecânico, era um mecânico de porta de garagem, ele se valia desse carro para buscar as peças enquanto estava em concerto com os seus clientes, né? E eu estava envolvido com essas reflexões já, e à época perguntei: o que é justiça para o senhor? O que ele dizia antes disso? Eu quero que seja feita justiça, doutor. O adolescente estava preso ali ao lado, naquela sala que tem um vidro espelhado. Eu quero que seja feita justiça, doutor. Eu pergunto: o que é justiça para o senhor? Ele não titubeou e imediatamente respondeu: meu carro, doutor. Esse homem não queria, inclusive eu perguntei, mas o que o senhor quer que faça com esse rapaz que está preso aí? Diz: isto é com vocês. Vocês é que são do ramo, vocês que entendem, vocês que decidem. Eu só quero que ele não faça para mais ninguém aquilo que ele fez para mim. Ou seja, o que este homem pedia como resposta, qual era a sua necessidade de justiça? Ele tinha necessidade de reparação do seu dano, da perda do seu veículo, e tinha necessidade de segurança. Eu não quero que façam com outros aquilo que já aconteceu comigo. As necessidades a que a ideia de justiça deveriam atender, se nós formos
fazer uma retrospectiva bastante profunda, nós encontraremos a ideia de Marshall Rosenberg, psicólogo clínico americano, estudioso, pesquisador, introduziu uma verdadeira filosofia chamada de comunicação não violenta, onde ele nos transmite a ideia de que justiça é uma forma de conexão com a vida. Nós que somos da área do direito, nós podemos pensar, quando uma pessoa perde um bem, perde um ente da família, ou tem uma disputa de guarda, ou tem uma disputa de alimentos, ou tem uma disputa de posse de uma propriedade, ou de um pagamento insatisfeito, ele tem aí um processo de desconexão com o bem da vida que ele vai buscar no processo litigioso, enfim, de alguma forma pela metodologia tradicional de um modelo de justiça que nós temos instalado. Mas ao fundo da sua necessidade, embora ele tenha que mover uma guerra, uma disputa para conseguir, muitas vezes, adjudicar contra a vontade da parte contrária aquele seu direito, o que ele busca é a reconexão com aquele bem da vida. Superando essa questão do bem perdido, a ideia fundamental trazida por Marshall Rosenberg é a da reconexão com o sentido último da existência. A reconexão do sujeito consigo mesmo, a reconexão do sujeito com os seus relacionamentos, a reconexão do sujeito com o seu ambiente de convivência social, né? E com isso a reharmonização do seu espaço de existência. Ao que responde, então, a justiça restaurativa? Ela parte fundamentalmente de algumas necessidades que emergem inatendidas ao longo do século passado. Basicamente, três campos apontados por uma pesquisadora canadense, Slackman. Ela nos diz que a emergência das ideias sobre justiça restaurativa, ela vem da confluência de três grandes vertentes. A redescoberta do papel das comunidades. As comunidades que, dentro de um modelo urbano de explosão demográfica, perdem o seu significado ancestral de comunidade territorial e de proximidade e buscam um novo significado nessas relações de convivência massiva. A crise do sistema criminal, não por outra razão, justiça restaurativa também emerge como uma das escolas da sociologia crítica, uma das variantes da sociologia, da criminologia crítica, no sentido de questionar os mecanismos do sistema penal retributivo punitivo. E nós temos outro e fundamental papel, que é a redescoberta do papel da vítima. A vítima que no processo penal foi desconsiderada, foi colocada num papel de mera testemunha da acusação, mero instrumento de prova dos fatos que se busca apurar com busca de culpabilização de um determinado sujeito acusado. Resulta desse conjunto de confluências a emergência, então, de uma maneira muito espontânea e não necessariamente focal. Ela vem por uma experiência concreta aqui, num presídio, por uma experiência concreta numa corte de justiça criminal de Ontário, no Canadá, em 1977, onde a indicação pelo professor Howard Zehr de uma experiência que foi claramente um marco histórico das práticas restaurativas, quando alguns oficiais de condicional encarregados de acompanhamento de jovens que tinham promovido uma grande danificação a propriedades de vizinhos, foram solicitados a conversar e visitar esses vizinhos para reparar e consertar os danos causados. Essa, por exemplo, é uma das perspectivas históricas. Mas em outros momentos, com apenados cumprindo penas em presídios e mediante assistência espiritual
conseguindo escrever cartas remetidas pelos religiosos que os atendiam, pedindo perdão para suas vítimas. São experiências que vão surgindo e levando à ideia de uma mediação, de uma comunicação entre vítimas e ofensores, compreendendo então resposta a um sentido de necessidade de reconexão com a vida perdida naquele momento em que houve uma profunda desconexão representada pela infração da lei penal, né, e a produção de um dano correspondente. Vejam que aí emergem claramente sujeitos concretos, diretamente envolvidos no evento danoso. E este é um dos primeiros e fundamentais elementos da justiça restaurativa, a participação direta dos envolvidos. A participação com foco em uma resposta à infração, mas uma resposta que já não é necessariamente aquela resposta tradicional, que é baseada em culpa, perseguição e castigo do sistema retributivo, mas numa outra perspectiva de assunção de responsabilidades, de um encontro que visa, através do diálogo, construir um processo de arrependimento e reparação de dano, quando não como um produto secundário, um subproduto, o perdão. Essa nova abordagem vai então colocar em cena a personagem vítima, vai colocar, porque ela é a credora da reparação, e vai colocar também o foco na reparação do dano e não na punição, e por detrás disso tudo, a escuta das necessidades. Quais foram as necessidades, quais foram as lacunas que geraram aquele ato violador e quais foram as consequências que deverão ser reparadas a partir, então, desta intervenção. Com essas três vertentes, trazendo uma necessidade que emerge e se materializa nas práticas espontâneas, vai surgir então esta formulação das ideias restaurativas, muito bem sintetizadas no seu contraste com o sistema tradicional da justiça retributiva, persecutória e criminalizante, por Howard Zehr através de três perguntas também. Vejam aqui o papel relevante que as perguntas têm, na medida em que, mudando a pergunta, nós mudamos as respostas. Né? Nós temos um contexto de problema que não pode mais ser solucionado com base nas perguntas tradicionais. Elas não apresentam mais respostas eficientes do ponto de vista do papel da comunidade, do papel da vítima, da própria estrutura falida do sistema criminal. Essas perguntas tradicionalmente feitas são: que lei foi violada? Quem foi o culpado? Que castigo ele merece? Basicamente, são as três questões que nos levam a tramitar processos criminais por todos os graus de jurisdição. Tipicidade, antiodicidade, culpabilidade, dosimetria de pena. Resumimos nisso várias instâncias, várias discussões, anos de debates jurídicos entre operadores de direitos. Vejam, nós não temos, via de regra, participação direta, a palavra dos envolvidos, nós temos operadores dizendo a palavra da lei. A sociedade representada pelo Ministério Público dentro de uma concepção abstrata de atribuição desse papel, e a vítima protegida do Ministério Público, protegida do órgão acusador, mas sem ter ela o direito a reivindicar em nome próprio a reparação do próprio dano, se presumindo que a punição será basicamente a satisfação da sua expectativa. A esse modelo, então, vai se contrapor um modelo emergente de outras perguntas. O que as pessoas precisam? Que resposta? A justiça restaurativa é uma resposta, mas ela deve responder a quê? E o Howard Zehr, então, formula as perguntas: quem foi prejudicado? Quem sofreu o dano? Que necessidade essa pessoa tem a partir
do dano. Meu carro, doutor. E quem tem o dever de satisfazer essa necessidade? Aliás, naquele caso, nós, casualmente, o pai do adolescente tinha um veículo. Se chegou a uma negociação bastante difícil de entrega desse veículo em reparação do dano, mas não houve acordo, infelizmente, porque nós não temos a tradição de substituir a solução punitiva. O adolescente ficou preso, era mais fácil para o pai ter um filho preso do que abrir mão do carro, que para ele também era um bem essencial. Mas essa seria, então, a resposta àquele caso, se nós tivéssemos vazão a essa escuta de necessidades, a esse foco na reparação do dano, com a possibilidade de dar a palavra diretamente aos interessados e a escuta atenciosa, refinada das necessidades subjacentes. Mas vamos além. Se a justiça restaurativa hoje se torna um conjunto de ideias tão amplo, a que elas vêm responder? Nós estamos vivendo uma sociedade em transição. Inegavelmente, todos já anunciavam isso desde o final do século passado, que nós viveríamos a transição do terceiro milênio, um novo marco paradigmático em todas as ciências, as descobertas tecnológicas, a sociedade em rede, a sociedade técnico-científica, a possibilidade de controles de materiais genéticos, de biomedicinas, de avanços nas mais diversas áreas da ciência, levando a uma reformulação dos modelos sociais de relacionamento e de convivência, e até mesmo o próprio conceito que a humanidade faz de si mesma. Dentro dessa perspectiva de transformação, a justiça restaurativa emerge como um paradigma cultural, não apenas como uma resposta a um sistema de justiça que já não satisfaz do ponto de vista das necessidades a que se propunha tradicionalmente, mas passa a responder também a uma ideia ampliada de justiça que se pretende ir além da instituição que aplica a jurisdição, que vai mais além até mesmo da ressignificação da função de justiça, porque vai ressignificar o valor que se atribui à função. Mas vamos pensar sobre o que é esta função. Que necessidades circundam, gravitam em torno desta função, que não é apenas uma função exercida na esfera do Poder Judiciário. É claro que dentro do modelo de Estado, dentro da estrutura jurídica do Estado democrático de direito, nós temos, dentro do modelo do Estado moderno, nos últimos 300 anos, a ideia da tripartição de poderes e o exercício do monopólio estatal da violência por intermédio da atividade jurisdicional. Mas não é desta justiça que nós falamos como função. Essa função do monopólio da força coercitiva, naturalmente, haverá de permanecer a cargo de um processo controlado por regras rígidas. Mas conflitos existem por toda parte. Onde há pessoas e relacionamentos, existem diferenças e, eventualmente, diferenças que não se conciliam espontaneamente e surge um tensionamento e uma provável necessidade de intervenção do contexto social, do entorno, onde acontece esse incidente. Esse incidente pode ocorrer numa escola, numa família, num espaço de trabalho, pode ocorrer numa comunidade. E como nós resolvemos? Olha, vocês conhecem, nós todos conhecemos a turma do deixa disso, né? A turma clássica, deixa disso, não vamos brigar, olha, vamos fazer as pazes, vamos conversar, né? A mãe intervém na discussão entre seus filhos, acomoda, dá razão para os três ao mesmo tempo. Existem várias formas de intervenção nas nossas relações do cotidiano que correspondem a esta
função apaziguadora, né, de composição dos conflitos, não necessariamente mediante o uso da força impositiva, da coerção ou de uma autoridade que um desses intervenientes terá sobre os demais. Mas pensando que nós cada vez mais temos uma sociedade numerosa, uma sociedade com uma explosão demográfica, onde naturalmente existe uma concentração maior de pessoas, mais provavelmente acontecendo incidentes tais, né? Sociedade que também, do ponto de vista distributivo, apresenta muitas distorções, o que gera diferenças, diversidades, não apenas também econômica, mas também diversidades sociais, diversidade de gênero, ou seja, essa polifonia de uma sociedade, né, que nós podemos chamar de modernidade ou pós-modernidade, remetendo a um contexto complexo de relacionamentos e potencialmente conflitivo, exigindo que se façam intervenções em tempo real, e não no tempo diferido, que é aquele em que se remete à pretensão a uma autoridade terceira que vai decidir, dizendo o direito para o caso concreto, mediante um processo sistemático regulado pelo ordenamento jurídico, mas, ao contrário, esta função se exerce na espontaneidade da convivência cotidiana. E que valor nós imprimimos, né? Qual é o diapasão clássico dessa intervenção? Ora, se esse diapasão que se encontra no sistema penal, né, que é, repetindo, modelo de perseguição de um culpado para imposição de um castigo como método de adequação desse comportamento, a sujeição dele à norma de convivência social violada, é bem provável, né, isso não é apenas uma hipótese, é uma evidência, que o que está estruturado no contexto institucional da nossa justiça é apenas um reflexo de uma matriz cultural que está inoculada nas pessoas, né? E que nós recebemos como legado histórico, geração após geração, de um modelo construído mentalmente por essa cultura. E, portanto, na necessidade de intervenção em sala de aula, é bem possível que nós tenhamos um professor atuando como aquele terceiro superior hierárquico que haverá de impor uma solução. Nós podemos ter isso acontecendo na proximidade de um centro comunitário, ou enfim, em qualquer contexto de relação, numa família, as autoridades emergem para resolver os conflitos e muitas vezes o fazem de maneira destemperada e, consequentemente, perturbadora, violenta. Esse é um traço cultural que talvez seja mesmo uma maldição histórica que nós recebemos dos idos tempos de incorporação, né, da legitimação da vingança privada como, como método, né, do olho por olho, do dente por dente, que foi naquele momento uma conquista histórica, limitando o excesso de vingança, mas trazendo para dentro a ideia de que é possível vingar-se desde que proporcionalmente. A retribuição proporcional, incorporada ao sistema retributivo penal, ainda guarda relação com essa ideia da vingança privada, transformada agora então numa vingança pública, e aponto isso então como um fenômeno cultural que, na transversal da nossa sociedade e na longitudinal da nossa história, nos aprisiona num modelo que promove valores negativos de perseguição, de hostilidade, de vingança, de medo, muitas vezes de mentira, porque a forma de subtração à vingança é esconder a responsabilidade, consequentemente de não responsabilização, de não sinceridade, de não honestidade, e consequentemente nós temos aí um modelo matricial de justiça, né, que decorre de um valor negativo, que inocula valores negativos num processo de pedagogia social ou de antipedagogia social.
e que hoje se busca reverter, porque nós compreendemos que este modelo de convivência é um modelo que nos faz sofrer. Então, talvez, nessa perspectiva, nós possamos compreender mais amplamente a que responde a justiça restaurativa, a que necessidades de reconexões que ela responde, por que ela tem sido tão amplamente considerada, por que as metodologias estruturadas de diálogo que possibilitam o encontro vítima-ofensor num processo criminal abrem passagem a uma aprendizagem de conversações estruturadas que vão alimentar o fortalecimento de vínculos familiares, a integração de equipes de trabalho, uma mais produtiva reunião de planejamento, porque nós estamos aqui nesse desafio de um patamar civilizatório em que há um desafio de transição de um modelo individualista, autocentrado, em que prevalece a perspectiva e a prerrogativa e o direito individual, voltado para uma transposição a um nível de inteligência coletiva, de convivência social que precisa ser regulado pelo bem comum, pelas ideias de um ajustamento diante da complexidade das perspectivas em conflito ou emergentes no campo da relação. Este é o fenômeno do contexto em que a justiça restaurativa é sim uma resposta, e ela responde a quê? A essa necessidade profunda que todo ser humano tem de reconexão com a vida. Eu concluo parodiando aquele belíssimo poema da Cecília Meirelles, que fala sobre liberdade, e substituo a ideia de liberdade pela ideia de justiça. Ela diria então: justiça, sonho antigo que o coração humano alimenta, que ninguém explica, mas não há quem não entenda. É dessa justiça que nós temos sido convidados a fazer a partilha. Muito obrigado e, mais uma vez, gratidão por se interessarem pelo tema. São todos nossos convidados a prosseguirmos juntos nessas reflexões, nessas buscas e no encontro das possíveis respostas que essas questões provocam. Muito obrigado.